A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. Mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Meu nome é Rafael dos Santos, sou do Ministério Água aos Sedentos, meu ministério que Deus me confiou. Sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Mar de Espanha, pastoreado pelo meu pastor Jean Moraes. Servimos a Deus aqui desde nosso nascimento, cristão de berço, para a honra e glória de Jesus. Prego a palavra desde minha tenra idade e para a honra e glória de Jesus, Deus tem feito grandes coisas através de nossas vidas. A palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia, se encontra em Lucas capítulo 1, versículo de número 80, que diz o seguinte: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Esse texto nos fala a respeito de João Batista, um homem poderoso, homem de Deus, que era precursor do ministério de Jesus. A vida de João Batista é um grande milagre. Por que, pregador? Seus pais avançados em idade, sua mãe era estéril, mas através de uma aparição milagrosa do anjo Gabriel, lhe trazendo boas novas, ela concebeu e deu à luz a um menino que colocaram o nome de João Batista. Eles levaram esse menino a ser criado nos desertos, provavelmente pelos essênios, e provavelmente João Batista tenha ficado órfão ainda bem jovem, bem adolescente. E foi ali entre os essênios que os estudiosos dizem que vamos dizer assim, a fortaleza do seu ministério, a estrutura do seu ministério fora edificada. Foi ali que, entre os essênios, que João Batista foi edificado no seu ministério, fortalecido, onde ele aprendeu muitas coisas. Porém, o que me chama a atenção no texto é que a Bíblia diz que o menino cresceu nos desertos, não foi apenas talvez tenha havido uma peregrinação nos desertos. A Bíblia nos diz que o menino crescia e se fortalecia antes de se mostrar a Israel, de se manifestar a Israel. Antes dele aparecer pregando no deserto da Judéia, ele passou pelo processo chamado crescimento e fortalecimento espiritual. Antes de se manifestar, tem o processo do crescimento e o fortalecimento. Justamente ao contrário da era que nós estamos vivendo, a era do imediatismo, das facilidades ministeriais e do status que tem enganado a muitos. João Batista, antes de se manifestar, pregando a multidões, batizando multidões e pregando veementemente contra o pecado nos desertos da Judéia, próximo ao Rio Jordão, João Batista passou pela fase do crescimento e do fortalecimento espiritual. João Batista não se perdeu no meio do caminho na ânsia de cumprir tudo aquilo que estava escrito ao seu respeito nos livros proféticos do Antigo Testamento, que com certeza ele sabia das profecias. João Batista não apressou em pular etapas. Porém, a nossa geração que nós estamos vivendo é geração especialista em pular etapas. Porque nós estamos vivendo a geração do imediatismo, das facilidades ministeriais e espirituais, entre aspas, espirituais, mas ministeriais sim, facilidades ministeriais, e do status que vem acompanhada desses ministérios que são acelerados. Muitos confundem e acabam entrando por esse caminho de pular etapas, de pular experiências, de pular aprendizado, de pular sentar para ouvir, depois ensinar, sentar para aprender, depois ensinar, e aquele status de estar num terno, de estar num avião, de estar num hotel, de pregar para multidões, os enganam. É bem parecido com o que acontece hoje na agricultura, que para atender à demanda de um grande comércio de frutas e afins,
precisam acelerar o amadurecimento das frutas. E como eles fazem isso, Rafael? Através de um gás chamado gás etileno, que acelera o amadurecimento das frutas. É por isso que muitas das vezes você já deve ter passado por essa experiência. Você compra um mamão, você olha para o lado de fora, ele está amarelinho, e quando você o corta, ele está embranquiçado por dentro, pois ele não está em fase de amadurecimento, porque ele foi acelerado a amadurecer, quebrando, pulando etapas, as etapas da natureza, que precisa de um processo para que as suas fibras, para que o doce natural daquela planta, daquela fruta, ela se impregne naquele fruto e assim ela seja uma planta saudável e gostosa ao paladar. O pular etapas faz esse negócio estranho, que é você comer uma fruta que do lado de fora ela está amarela, porém por dentro está verde, ela não está preparada para o consumo. E é justamente isso que está acontecendo nos dias atuais. Porém, quando eu olho para dentro da Bíblia, eu percebo que homens de Deus eles não são formados de um dia para o outro. Homens de Deus não são formados como que se você levasse dentro do micro-ondas e está pronto. Não. Homens de Deus dentro da Bíblia são tempos e tempos, e grandes homens da nossa história, da história do cristianismo, da história do protestantismo, da história da igreja evangélica, eles não se fortaleceram, não se formaram, não apareceram de um dia para o outro. Houve tempo, houve investimento. Quer ver alguns exemplos dentro da Bíblia Sagrada? Um grande exemplo que eu acho é Moisés, 40 anos criado no Egito, no palácio. 40 anos criado no deserto. Com 80 é que ele vai ver a sarça ardente. Quer ver outro exemplo interessante? José. José, pelo menos 13 anos que ele passou até assentar no trono de governador, na cadeira do governador. Quais foram as outras questões que José experimentou nesses 13 anos, Rafael? Ele viveu o período de escravidão, ele viveu o período de mordomo e ele viveu o período de presidiário. Olha cada história que José viveu até chegar a ser governador do Egito. Outro exemplo, Davi só assumiu aquilo que Deus já tinha lhe dado há muito tempo, com 30 anos, pelo menos 13 anos, sendo perseguido por Saul. Você quer outro exemplo? Do próprio Cristo. O próprio Cristo. 30 anos se preparando até começar a fazer as grandes coisas que Deus tinha determinado para que ele fizesse. Jesus não pulou etapas, e olha que ele era o Filho de Deus. Ele não pulou etapa de ser criado pela sua mãe. Ele não pulou a etapa de ser educado pela sua mãe. Ele não pulou etapas. Ele respeitou o tempo. Outro grande exemplo é Paulo, após o seu convertimento, longos anos até ter grandes revelações da parte do Senhor. E exemplos múltiplos dentro da Bíblia Sagrada que você deve observar. Grandes homens de Deus não são forjados de um dia para o outro. O imediatismo, as facilidades ministeriais, o status é uma grande mentira que está engodando a muitos e fazendo com que muitos se tornem fracos na fé e não suportarão as ciladas e as astutas ciladas do maligno. As investidas do maligno com certeza te derrubarão, pois você está pulando a etapa do crescimento e do fortalecimento. Uma obra que não tem estrutura, ela cai. Para se crescer saudavelmente, devemos seguir o conselho de Pedro. Crescei, portanto, na graça e no conhecimento, equilíbrio, graça e conhecimento. Não pode o conhecimento e abaixo a graça. É homogêneo, é junto, graça e conhecimento. É preciso atentarmos para isso.
Grandes homens de Deus gastaram tempo na oração. Grandes homens de Deus até acontecerem para o ministério de grandes milagres, sinais, prodígios, maravilhas, de pregarem um microfone, de fazerem coisas extraordinárias no nome do Senhor. Eles tiveram grandes tempos lendo a palavra. Os homens de Deus pré-reformadores, eles dividiam basicamente o dia deles em 3. 8 horas oravam, 8 horas meditavam na palavra, e quando a oração não comia o tempo do sono, eles dormiam 8 horas. Gastaram tempo e sua vida. É o próprio Paulo que vai dizer: gastarei, me deixarei gastar pela causa do Senhor. É por essa causa que eu me ponho de joelho. Homens de Deus gastaram tempos na palavra, na oração, no jejum, na dedicação, na renúncia. Nada foi de um dia para o outro, mas nós estamos hoje vivendo um tempo de micro-ondas, vivendo um tempo de evangelho agrotóxico, que faz a planta crescer e de repente, porém, não tem aquele negócio saudável. A planta não é saudável. E com isso ela não será boa para consumo. Ministério que não é forjado diante do crescimento e do fortalecimento que Deus dá através das grandes experiências, desse tempo que você dedica ao ministério que Deus te deu, fará com que o seu ministério seja um sucesso extraordinário. O que é sucesso ministerial, Rafael? O que é um sucesso? Como que eu sei que está no tempo de eu me manifestar e fazer aquilo que Deus determinou que eu fizesse? Se prepare. Se prepare. Se prepare em oração, em jejum, na leitura da palavra, busque um curso, faça qualquer coisa, mas não deixe de se preparar, porque quando você tiver a oportunidade, você já está preparado. Mas não pule etapas, porque é no meio dessa etapa que você vai ver grandes coisas. É no meio dessa etapa que você vai ver visões extraordinárias. É no meio dessa etapa que Deus vai te dar experiências extraordinárias. Não pule as etapas só para viver status, porque se você viver status e não viver o crescimento e o fortalecimento espiritual, o que adianta o status? É melhor perder, entre aspas, tempo em oração, jejum e na leitura da palavra, do que ganhar tempo tirando selfie ou estando nas multidões vazio. No meio desse crescimento espiritual, Deus vai te encher e te fortalecer. É por isso que o diabo não conseguiu vencer a Paulo. É por isso que o diabo não conseguiu vencer a Moisés. É por isso que o diabo não conseguiu vencer a Abraão. É por isso que o diabo não conseguiu vencer a Davi. É por isso que o diabo não conseguiu vencer a Jesus. É por isso que o diabo não conseguiu vencer a Paulo, porque eles estavam focados no período a qual eles estavam vivendo. E o período que eles estavam vivendo é o tempo do crescimento e do fortalecimento espiritual. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se prepare, não pule etapas, e Deus irá cumprir grandes coisas na sua vida. E o seu ministério será um ministério de bênção para as nações. Será um ministério de bênção para os que te rodeiam. Será um ministério de bênção para a igreja a qual você congrega. O ministério que Deus te deu é grande? Espere, porque o ministério só será grande se o Deus grande estiver no seu ministério. Que Deus abençoe você. Fique com essa palavra e aproveite cada segundo do crescimento e do fortalecimento que Deus tem para dar para você. Deus abençoe. A paz do Senhor.